Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. E o assunto de hoje, regra de Cramer. No bloco 10, nós vamos falar sobre sistemas lineares, que são conjuntos de equações associadas entre elas que apresentam o seguinte formato. Cada equação vai ter os seus coeficientes numéricos e as suas incógnitas, aqui representadas por x1, x2, x3, mas que podem também ser letras diferentes, por exemplo, x, y, z, w. A chave do lado esquerdo é o símbolo usado para sinalizar que as equações fazem parte de um sistema. O resultado do sistema é dado pelo resultado de cada equação. Os coeficientes A11, A12, A13, etc., das incógnitas x1, x2, x3, são números reais. Ao mesmo tempo, B1, B2, B3, etc., são também números reais, chamados de termos independentes. Alguns exemplos de sistemas lineares. Este é um sistema 2 por 2, conforme vimos anteriormente. Aqui as minhas incógnitas são x e y e eu tenho duas equações e duas incógnitas. Este seria um sistema 3 por 3, de incógnitas x, y e z e com 3 equações. Este outro sistema apresenta duas equações e 3 incógnitas, x, y e z. Este outro seria um sistema 4 por 4, 4 equações e 4 incógnitas, x, y, z e w. Todos os sistemas podem ser representados através de matrizes. Observe o sistema abaixo. Este sistema 3 por 3, ele apresenta como chamada matriz incompleta do sistema, uma matriz composta pelos coeficientes numéricos das incógnitas. Então vejam, os coeficientes das incógnitas x de cada equação seriam 1, 2 e menos 1. Logo, a primeira coluna da minha matriz é composta pelos coeficientes das incógnitas x. A segunda coluna vai ser composta pelos coeficientes das incógnitas y, menos 1, 1 e 2. E a terceira e última coluna da matriz incompleta é composta pelos coeficientes da incógnita z, 2, menos 1 e menos 3. Todo sistema também tem associado a ele a chamada matriz completa do sistema, que é composta pelos coeficientes numéricos das incógnitas junto com os termos independentes. Então, eu teria uma quarta coluna onde eu coloco os termos independentes, no caso 20, 12 e 5. O sistema pode ser representado matricialmente através de uma equação matricial. Vejam, o nosso sistema ele é dado pelo produto entre a matriz incompleta do sistema, onde eu tenho os coeficientes, vezes uma matriz coluna com as incógnitas, igual a uma outra matriz coluna com os termos independentes. Se eu efetuar a multiplicação entre essas duas matrizes, eu teria para a primeira linha da matriz produto 1x menos 1y mais 2z, e isso seria igual a 20, correspondendo então à primeira equação do sistema. A segunda equação do meu sistema corresponde à multiplicação da segunda linha pela matriz coluna dos coeficientes 2x mais 1y menos 1z.
e isso seria igual a 12, logo a segunda equação. Isso também acontece com a terceira equação do meu sistema. Vamos então à regra de Cramer. Existem várias maneiras de obter a solução para o sistema linear. Nós vimos anteriormente que para o sistema 2 por 2, eu posso resolver utilizando os métodos da adição e da substituição. Mas num sistema 3 por 3 ou maior do que isso, essas regras não se aplicam. Então, eu posso usar, por exemplo, a regra de Cramer. Sempre que o determinante da matriz incompleta do nosso sistema for não nula, ou seja, o determinante da MI for diferente de zero, nós podemos usar a regra de Cramer. Vou utilizar um exemplo para explicar esta regra para vocês, ok? Então vamos lá. Vamos calcular o determinante da matriz incompleta do sistema para verificar se ele é nulo. Se ele for nulo, nós não poderemos usar a regra de Cramer e teremos outros métodos que serão estudados na sequência. Vamos montar então a matriz incompleta. Primeira coluna, coeficientes da incógnita x, 2, 1, 1. Segunda coluna, coeficientes da incógnita y, menos 1, 1 e 1. Terceira coluna, coeficientes da incógnita z, 1, 1 e 2. Como esta matriz ela é de ordem 3, para resolver, vamos usar a regra de Sarros. Relembrando, copio as duas primeiras colunas, multiplico a diagonal secundária e as suas paralelas e somo os resultados. Depois eu multiplico a diagonal secundária, as suas paralelas e somo os resultados. O determinante será dado pelo resultado obtido pelas diagonais principais menos o resultado obtido pelas diagonais secundárias. Neste caso, 2 menos menos 3. Menos com menos mais, 2 mais 3, 5. Vamos chamar esse determinante de D. D igual a 5. Como o meu determinante é não nulo, eu posso aplicar a regra de Cramer. O segundo passo, eu vou substituir a coluna dos coeficientes da incógnita x pela matriz coluna dos termos independentes e calcular o determinante da matriz obtida. Então, vamos lá. Na primeira coluna, eu coloco meus termos independentes, 3, 6 e 5, e vou calcular o determinante da matriz obtida. Também por regra de Sarros. Esse determinante vai resultar em 5, e eu vou chamá-lo de dx, pois é o determinante obtido substituindo a coluna dos coeficientes de x pelos termos independentes. Logo, dx igual a 5. Vou agora fazer a mesma coisa na coluna dos coeficientes de y. Então, no lugar dos coeficientes de y, eu coloco todos os meus termos independentes e calculo o determinante da matriz obtida também usando a regrinha de Sarros. Nesse caso, meu determinante resulta em 10 e eu vou chamá-lo de dy, pois ele foi obtido substituindo os coeficientes de y pelos termos independentes. dy igual a 10. Por fim, vamos fazer a mesma coisa para a incógnita z. E faríamos o mesmo se tivéssemos mais incógnitas. Substituo a coluna dos coeficientes de z pelos meus termos independentes. Utilizando a regra de Sarros, eu calculo o determinante da matriz obtida, que neste caso é 15. Chamo este determinante de dz, dz igual a 15. No quinto passo, eu vou obter os valores das incógnitas dividindo os determinantes dx, dy e dz pelo determinante da matriz incompleta.
Vejam, o valor da incógnita x, pela regra de Cramer, é dado por dx, que é o determinante, trocando-se a coluna dos coeficientes de x pelos termos independentes, dividido por d, que é o determinante da matriz incompleta. 5 dividido por 5 é 1. Logo, o valor de x no meu sistema é 1. O valor de y será dado pelo determinante dy dividido pelo determinante da matriz incompleta. Ou seja, no nosso caso, 10 dividido por 5, 2. Então, o valor de y neste sistema é 2. E o valor de z será dado pelo dz dividido pelo determinante da matriz incompleta. 15 dividido por 5, 3. Logo, o valor da incógnita z é 3. Para finalizar, eu preciso apresentar um conjunto solução. Quando nós estudamos os sistemas 2 por 2, vimos que, se um sistema possui duas incógnitas, sua solução será um par ordenado xy. Sistemas com n incógnitas têm o que chamamos de uma enupla ordenada como solução, x1, x2, x3 até xn. No nosso exemplo, temos 3 incógnitas, então a solução será uma tripla ordenada, x, y, z. Solução, então, será a tripla 1, 2, 3. Algumas observações muito importantes sobre quando utilizar a regra de Cramer. Se eu tenho um sistema 2 por 2, em geral, nós usamos o método da adição ou da substituição, que são mais rápidos. Porém, também é possível resolver esse tipo de sistema utilizando a regra de Cramer. Se o sistema da matriz incompleta for nulo, ou se a quantidade de incógnitas for diferente da quantidade de equações, ou seja, se eu não obtiver uma matriz incompleta quadrada, vamos resolver o sistema pelo método do escalonamento, que será estudado em breve. Em geral, no ensino médio, nós aplicamos a regra de Cramer para sistemas 3 por 3. Para sistemas maiores do que esse método não é aconselhável. Ele fica muito extenso. Então, usaremos também o método do escalonamento ou ainda ferramentas computacionais, mas estas são estudadas apenas no ensino superior. Vou deixar, como costumo fazer, alguns exercícios para vocês treinarem. E nas nossas próximas aulas, eu trago a resolução destes exercícios para vocês. Treinem bastante, façam os exercícios e depois acompanhem a resolução. E por hoje foi isso, eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!